Falar sobre os protestos que acontecem por todo o país, de caminhoneiros, bloqueios de estradas, muitas delas interditadas. A gente recebe agora e conversa com Adib Saad, doutor, jurista, professor de Direito. Tudo bem? Bem-vindo, doutor Adib. Obrigada pelo seu tempo conosco aqui nessa manhã. Bom dia, é uma alegria muito grande, Adriana, estou à disposição. Bom dia, alegria nossa, viu? Apesar do assunto, pelo que o senhor acompanha desde a segunda-feira, noitezinha do domingo, os protestos que vêm acontecendo por todo o país nas estradas acontecem de forma legal? Adriana, infelizmente não. O direito à manifestação em si, ele é um pilar da democracia, como já foi dito por diversas vezes por vários veículos de comunicação. Ele pode ser exercido em qualquer lugar do país e a Constituição Federal garante esse exercício como livre manifestação do pensamento. Essa reunião ela deve ser efetivamente pacífica, sem armas, em locais abertos, com uma motivação justa, legal, independe de autorização. Ela é garantida, inclusive, pela Constituição Federal, né? Essa manifestação de pensamento, de criação, expressão, não pode sofrer, em princípio, qualquer restrição. No entanto, como uma forma de expressão coletiva, ela deve respeitar de forma absoluta e não infringir outros direitos ou princípios assegurados também pela Constituição Federal. Infelizmente, o que nós verificamos é que está havendo um excesso. O que está havendo é um desdobramento para uma ilegalidade. O que ocorre é um conflito entre princípios garantidos pela própria Constituição. Ou seja, manifestações ocorrem que impedem, por exemplo, e de forma absolutamente clara, o exercício da liberdade de locomoção, o direito de ir e vir de cidadãos. Temos notícias, por exemplo, do impedimento de circulação de ambulâncias, circulação de idosos, da circulação livre de pessoas, e isso não está de acordo com o princípio garantido pela Constituição da liberdade de manifestação. Portanto, no momento em que eu exerço uma garantia fundamental minha de expressar o meu desejo, as minhas ideias, o meu pensamento, eu não posso violentar aquele núcleo fundamental de direitos dos demais cidadãos. E o que parece absolutamente claro é que isso está acontecendo. Esses núcleos, esses direitos fundamentais dos demais cidadãos estão sendo infringidos sem a sua autorização. E isso resvala num ilícito, muitas vezes num ilícito administrativo, que seria somente o fechamento de uma via com um problema de trânsito, num ilícito muitas vezes civil, de caráter reparatório ou indenizatório, e até mesmo que deva ser investigado um ilícito de natureza criminal, lamentavelmente. Obrigada mais uma vez. A gente segue a nossa entrevista agora com a pergunta do Diogo Schelp. Doutor, bom dia. Doutor, essa semana o Alexandre de Moraes, ministro do STF, determinou que aqueles que estão fazendo esses bloqueios podem ser multados, né, os motoristas, em até R$100 mil, caso continuem impedindo a passagem das pessoas. Isso está sendo colocado em prática pela Polícia Rodoviária Federal e qual o efeito que isso deveria ter? Quer dizer, a essa altura, essas multas já não deveriam estar tendo o efeito de realmente acabar com todos esses bloqueios? Veja, na realidade, o Poder Judiciário ele pode impor uma série de sanções adicionais no momento em que há necessidade de tomada de uma medida de urgência. Então, veja, quando você verifica o início de uma manifestação, você acompanha a manifestação para ver necessariamente até que ponto ela vai. Se começa a existir o bloqueio e o impedimento da livre circulação de pessoas, o magistrado, em determinada área territorial, ou no estado, ou em nível nacional, ele pode ele pode impor determinadas sanções para que haja a liberação de locais, ou a liberação de serviços, ou a liberação da circulação de pessoas. Se isso vem sendo cumprido, o relatório da Polícia Rodoviária Federal ou das autoridades policiais nos estados vai trazer à luz, vai trazer ao conhecimento da população. Agora, a eficácia final disso, efetivamente, depende do dia a dia da atividade da polícia junto da população que vem fazendo a manifestação. Muitas vezes não depende apenas de uma decisão judicial,
Você precisa de uma decisão judicial, mas a eficácia depende do cumprimento dessas decisões. Às vezes você não tem contingente suficiente de policiais, às vezes você não tem como executar imediatamente, até pelo volume de pessoas ou pelas circunstâncias num determinado local, e depende muitas vezes também do diálogo, para que não exista um embate, um conflito com as pessoas. Muitas vezes a autoridade policial vai até o local, entra em diálogo, conversa com as pessoas e acaba negociando a desocupação ou a liberação de uma barreira numa estrada, até pelo bem das próprias pessoas, para que não exista um embate e, eventualmente, até um desnecessário ou um criminoso derramamento de sangue. Bom, a gente segue aqui com os nossos comentaristas, o Diogo Schelp e o Léo Grandini, e também com o professor, o doutor Adib Saad, que é jurista e professor de Direito. O Léo Grandini faz a próxima pergunta. Léo. Doutor, muito bom dia, seja muito bem-vindo à Jovem Pan. Voos comerciais estão sendo cancelados, crianças estão sendo levadas para essas rodovias. Hoje cedo conversei com uma amiga minha que é proprietária de um restaurante, ela já está estocando comida, portanto o desabastecimento já está batendo a porta. Diante de todo esse caos instaurado, o senhor acredita que isso trata-se de um movimento absolutamente espontâneo ou se existem lideranças específicas por trás dessa articulação, tamanha a sua complexidade, e se essas lideranças, por conta inclusive da justificativa contestando o resultado eleitoral, elas incorreriam em eventuais crimes? Bom, na realidade há que se investigar, porque se você não apresenta um motivo razoável, um motivo justo, e me parece que esse motivo não está sendo apresentado, se ele existisse, o foro adequado não é a paralisação do país de uma forma a prejudicar a população civil, o abastecimento da sociedade, as crianças, a alimentação da população. Se você tem um motivo justo para questionar o que quer que seja, o foro adequado é o Poder Judiciário e as instâncias previstas pela própria Constituição Federal. O que você não pode é transformar, com todo respeito, o país em um estado de pré-guerra civil, né? Nós estamos verificando situação de risco para essas crianças, nós estamos verificando que a população começa a ficar com receio, começa a estocar alimentos, nós estamos verificando uma situação de desabastecimento, e isso não é o ideal. Ou seja, há necessidade, sim, de serem tomadas medidas de autoridade para desbloqueio e para o retorno à normalidade, porque, afinal de contas, a eleição se encerrou, né? As pessoas disputam ideias, colocam programas de governo, fazem as suas propostas, há o voto e há uma escolha pela sociedade. Nós temos que passar por esse momento. Lamentavelmente, o país vem se dividindo e a relação social vem se esgarçando. É natural que exista uma frustração de um grupo, a comemoração por outro grupo, mas nós temos que vencer essa etapa. Se não há o que se questionar, o país precisa virar a página, o país precisa se reunir, precisa entrar num diálogo, os radicais precisam ceder espaço e a sociedade civil organizada precisa começar a reconstruir a nação. Numa situação de conflito, nós não encontraremos solução e a nossa população vai perecer. Ou seja, precisamos reencontrar o caminho do diálogo. Se existe um movimento orquestrado sem razão jurídica justa, legítima, e se existir razão jurídica justa, o foro adequado é o Poder Judiciário, não a manipulação da população, isso precisa ser investigado e precisa ser punido. Não tem a menor sombra de dúvida disso. Agora são 10h32, aqui com o doutor Adib Saad, que é jurista, professor de Direito. Pergunta de Diogo Schelp. Pois não, Tiago, antes eu queria dar uma informação aqui. A minha mãe saiu hoje de manhã, pegou um ônibus, arriscou pegar um ônibus no terminal de Barra Funda com destino ao interior, passou pelo primeiro bloqueio no quilômetro 26 com tranquilidade, um trânsito apenas de 15 minutos mais ou menos, e agora no quilômetro 111 com muitos caminhões, todas as pistas aparentemente paradas, e a polícia acabou de chegar no local e eles estão tentando desviar a rota dos veículos, então há um bloqueio grande aí no 111 da Castelo Branco. Bom, doutor, uma questão que me chama a atenção é justamente a atuação da Polícia Rodoviária Federal, né?
houve todo um questionamento no domingo por questões de operações que supostamente estariam sendo feitas para dificultar a chegada de eleitores, né, no local das urnas e assim por diante. E agora esse questionamento sobre se há uma omissão da Polícia Rodoviária Federal em relação a esses bloqueios. O senhor também vê uma lentidão em que essa instituição tomasse atitudes em relação a esses bloqueios para impedir justamente que eles se tornassem maiores? Olha, a pergunta é extremamente importante e ela é extremamente pertinente. Eu tenho uma visão bastante peculiar dessa situação porque eu sou um defensor da atividade policial e eu gosto de compreender a dimensão da atividade policial no território brasileiro. Nós temos um país continental, nós temos um número de policiais que é absolutamente insuficiente para cobrir todo o território nacional. No momento em que você recebe uma ordem de uma autoridade do Poder Judiciário dizendo cumpra-se determinada situação ou cumpra-se determinado comando em todo o território nacional, nós temos que compreender que o número de pessoas e o volume de material, né, de veículos, as bases que existem, são absolutamente insuficientes para dar conta de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Isso não é uma justificativa, isso significa que a autoridade policial no Brasil enfrenta dificuldades do ponto de vista prático, do ponto de vista logístico para cumprir tudo isso. Então, eu sempre gosto de dar um voto de confiança, dizendo, olha, eu acredito sempre que a autoridade policial está trabalhando no limite da sua capacidade. Não existem relatos. É evidente que, num cenário político, numa campanha política dificílima, com o país dividido, com acusações de lado a lado, com uma avalanche de notícias lamentavelmente falsas, o Poder Judiciário tendo que intervir a todo momento, nós sempre teremos acusações ou suspeitas dizendo, olha, o lado de lá fez isso, o lado de cá fez aquilo, deixou de cumprir isso, deixou de cumprir aquilo. Mas não existem indícios de que em algum momento a Polícia Federal, seja a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, tenha deixado de cumprir a sua missão institucional. O que nós percebemos é que a maioria absoluta, a maioria esmagadora, tem tentado dar cumprimento à legislação brasileira na medida do possível, no limite de suas forças. Veja, sai uma ordem de Brasília, você tem que cumprir no Rio Grande do Sul, você tem que cumprir no Ceará, você tem que cumprir no Mato Grosso, você tem que cumprir em São Paulo, você cumpre no Amazonas, você cumpre na fronteira. Isso gera uma dificuldade de pessoal, de locomoção, de gente, de estrutura, de logística absolutamente invencível com o número de pessoas que nós temos, e nós temos que dar um voto de confiança. Ou seja, eu partiria do pressuposto de que estão fazendo o melhor possível, inclusive numa dimensão continental como o Brasil. Se houver alguma prova concreta de que houve um corpo mole e tudo mais, que isso seja devidamente investigado. Mas, no momento, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que as autoridades policiais do Brasil estão tentando trabalhar absolutamente de acordo com a legislação. Olá, bem-vindo, Paulo Figueiredo, ao vivo dos Estados Unidos, engrandecendo nossa roda, nossa conversa. A gente está conversando também com o doutor Adib Saad, que é jurista e professor de Direito. Então, já que o Paulo Figueiredo chega agora, eu passo já uma pergunta para você, Paulo. Quer fazer um comentário a princípio ou já uma pergunta para o doutor aqui conosco? Não, posso fazer uma pergunta, aproveitar a presença do doutor para fazer uma pergunta para ele. Primeiro, bom dia a todos vocês, bom dia à audiência. Doutor, nós estamos vivendo um momento de bastante instabilidade no país. Queria que o senhor comentasse o quanto que as decisões que o STF tomou ao longo desse processo, estou falando já há bastante tempo, desde a posse do presidente Bolsonaro, estou falando de inquéritos inconstitucionais, investigações inconstitucionais, e também a própria condução desse processo pelo TSE, com talvez não a transparência necessária, decisões muito controversas. Quanto que o senhor acha que a instabilidade jurídica causada pelo Supremo Tribunal Federal pode estar contribuindo com esse sentimento de instabilidade no país? Veja, na realidade, é uma pergunta difícil de ser respondida do ponto de vista prático. Por quê? Se nós pararmos para pensar, o Poder Judiciário ele integra um dos poderes da República e o nosso sistema constitucional ele segue
desde a época moderna, o modelo de Montesquieu, de Locke, com a tripartição de poderes. Quando há um conflito na sociedade, o poder chamado a solucionar os conflitos é o poder judiciário. Então nós temos aquele que comanda as execuções, aquele que comanda as atividades através de uma eleição principal, que é o executivo. Nós temos aquele em que o povo fala, em que há representação das maiorias e das minorias, que é o poder legislativo. E nós temos o poder judiciário, que não tem uma representação democrática, que não é eleito pelo povo, mas deve ser o melhor e o mais técnico dos poderes exatamente para a solução de conflitos. O que ocorreu é que, nesses 4 anos, assim como em todos os outros anos e em todos os outros mandatos, o poder judiciário foi chamado a responder a determinados questionamentos da sociedade. Metade da população brasileira vai dizer que esses questionamentos foram bem respondidos. Outra metade da população brasileira vai dizer que os questionamentos não foram bem respondidos. Nós temos uma divisão, inclusive na forma de interpretação das decisões do Poder Judiciário. O que teremos que fazer é fazer uma revisão completa, é fazer uma interpretação se as decisões, na realidade, estão de acordo ou não com aquilo que eu gostaria que elas estivessem, ou se elas estão de acordo ou não com o ordenamento jurídico do nosso país. Sem dúvida nenhuma, a pergunta é pertinente porque, a partir de uma decisão judicial, você extrai consequências práticas para uma nação. Quando um determinado grupo político ou um determinado grupo social se dirige ao Poder Judiciário e leva o seu pedido, leva o seu pleito, a decisão do Poder Judiciário traz consequências práticas para toda a nação, seja no âmbito político, seja no âmbito econômico, seja no âmbito social, seja no âmbito criminal. Essas consequências, elas serão medidas no futuro. Elas podem interferir, por exemplo, num processo eleitoral. Certamente elas interferem no processo eleitoral. Quando você nega o direito de resposta a uma determinada coligação, você interfere no processo eleitoral. Quando você defere um pedido, por exemplo, e aí eu posso até mudar o campo da discussão para mostrar que isso é absolutamente legítimo. Quando você discute, por exemplo, uma questão como o aborto, manipulação de células-tronco, você interfere na vida das pessoas, você interfere na sociedade civil organizada. O fato é, essas decisões, elas estão de acordo ou não com a Constituição Federal. É isso que nós precisamos discutir a partir de agora. Se o ativismo judicial é algo recomendável ou não, em que medida o ativismo judicial tem produzido bons frutos para a sociedade civil brasileira, em que medida o ativismo judicial ou uma ideia de neoconstitucionalismo, ou seja, esses novos conceitos que estão sendo aplicados às decisões judiciais, se isso vem produzindo segurança jurídica à nação brasileira ou se isso vem trazendo intranquilidade às relações jurídicas. Nós precisamos participar e produzir um debate muito mais amplo e muito mais profundo do que uma simples briga ou uma grande briga política entre pessoas que não se entendem e entre grupos radicais. Nós precisamos passar por um desenvolvimento muito mais profundo sobre o papel dos poderes no Brasil. E isso não se dará numa briga de 2 ou 3 dias. Isso precisa se dar através de um amplo debate no parlamento, em que as forças da sociedade, com absoluto respeito de parte a parte e bem formadas, bem preparadas, discutam o papel e a função de cada poder no Estado e os limites de atuação de cada um deles, dentro da Constituição, em que um poder respeite o outro, em que um poder não interfira na esfera de competência do outro, para que a própria sociedade possa atingir o seu grande objetivo, que é a paz social. Léo Grandini, Léo, agora sim, então, quer fazer uma última pergunta para o doutor antes da gente encerrar com ele? Eu gostaria sim, a última pergunta. Doutor, posto que a principal motivação para que esses indivíduos estejam paralisando essas rodovias é a contestação
do resultado eleitoral, que culminou na vitória do ex-presidente Lula e na derrota, naturalmente, do presidente Jair Bolsonaro. O senhor acredita que o presidente da República e o governo federal deveriam intervir de forma mais veemente a fim de acalmar os ânimos e desmobilizar esses indivíduos? Não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma. A situação ela precisa ser absolutamente clara e transparente para a população brasileira. Veja, inclusive aqui na própria Jovem Pan, eu insisti em dias anteriores que o que interessa à população brasileira, em primeiro momento, é a verdade. Ou seja, a população tem o direito de dizer, ou parte da população, um pouco menos de 50% dos eleitores, tem o direito de dizer, olha, eu não gostei do resultado das eleições. Perfeitamente, tem o direito de dizer, olha, eu não gostei do resultado das eleições, né? E mais de 50% da população tem o direito de ficar feliz com o resultado das eleições. Agora, existe algum motivo legal, legítimo, constitucional para questionar o resultado? Se não existe, por favor, né? O país não pode ficar dividido, paralisado, com barreiras nas estradas, com o sofrimento da população, com risco de vida e as pessoas e as famílias sofrendo com uma série de atos que eventualmente podem resvalar à ilegalidade. De outro lado, se a presidência da República verifica que não existe qualquer tipo de questionamento a ser feito em relação às eleições, que isso seja claramente declarado, que isso seja claramente colocado à população, porque o país precisa seguir adiante. Nós precisamos seguir adiante. O país precisa se reencontrar. O radicalismo precisa ceder espaço. Nós precisamos trabalhar principalmente em benefício da população mais pobre e mais carente, porque a crise mundial está aí. O nosso país vai enfrentar dificuldades e a fome bate à porta. Precisamos reencontrar os direitos fundamentais do cidadão. Então, com muita clareza, com muita serenidade, sem palavras pela metade, que cada um exerça a sua função de Estado como governante. Se existem razões, no foro adequado. Se não existem razões, que cada um tome as providências segundo a sua esfera de competência constitucional. Isso, doutor Adib Saad, jurista, professor de Direito. Doutor, obrigada por ter nos atendido, por todas as explicações. Boa quarta-feira para o senhor e até uma próxima. Agradeço, desejo excelente trabalho a todos. Obrigada.